O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus, então, disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso disse: o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos novamente fizeram perguntas a Jesus sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O padre Jair, que acabou de proclamar o Evangelho, é capitão da Marinha e ele que deveria presidir esta celebração, mas passou por uma cirurgia, foi padre Jailson, das cordas vocais, por isso está com dificuldade um pouco de falar, por isso só proclamou o Evangelho. Que o Senhor lhe conceda a saúde para ele continuar esta sua missão. A palavra de Deus deve iluminar todos os aspectos da nossa vida humana e da nossa vida cristã. E o Evangelho de hoje, o tema é sobre o matrimônio, sobre o casamento. É algo que nós devemos procurar entender e, sobretudo, vivenciar à luz da nossa fé e do ensinamento do próprio Jesus. Existem muitos questionamentos hoje a respeito do matrimônio. E onde nós vamos encontrar uma resposta? Como nós podemos encontrar uma luz para que o matrimônio possa corresponder à sua verdadeira missão? Vamos encontrar uma resposta justamente no Evangelho, nas palavras de Jesus. Jesus foi questionado a respeito do matrimônio, a respeito desta instituição. No judaísmo, esta instituição se fundamentava na lei de Moisés, mas era carregada de, podemos dizer, de machismo,
Só o homem podia escolher a sua mulher. Não era a mulher que podia escolher quem seria o seu marido. Só o homem podia fazer esta escolha. Só ele podia dar à mulher uma certidão de divórcio. A mulher não podia pedir divórcio, separação do seu marido. Só o marido podia fazê-lo. E normalmente fazia quando queria, bastava ele encontrar qualquer motivo e ele dava uma certidão de divórcio despedindo a sua mulher. Podemos dizer, portanto, que era uma união pautada em interesses humanos e, sobretudo, em favor do homem. A mulher praticamente não contava. E uniões que se pautam sobre interesses humanos não perduram, facilmente se desintegram. Então os fariseus questionam Jesus a respeito do divórcio. É permitido ou não ao homem dar uma certidão de divórcio despedindo a sua mulher? Jesus remete a Moisés, dizendo que Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração deles, mas não foi esse o projeto de Deus desde o início. O divórcio é uma invenção humana, podemos dizer assim. O matrimônio é uma instituição divina, porque Deus o instituiu. Desde o início, abençoou o homem e a mulher. Enquanto que o divórcio foi uma invenção do homem. Portanto, o matrimônio deve fundamentar-se no amor e não no interesse humano. Quem casa deve ser motivado pelo amor verdadeiro, amor recíproco, porque o amor verdadeiro ele permanece e é capaz de superar as provações, as crises e as dificuldades próprias do matrimônio, da vivência a dois, da vivência em família. Porque se baseia em interesses humanos, de maneira alguma vai perdurar. O dinheiro passa, a beleza também passa, a saúde falta. Enfim, se não existe o amor, então não vale a pena continuar juntos. E é por isso que muitos se separam até depois de pouco tempo de matrimônio. Mas se houver amor verdadeiro, então somente a morte poderá separar o casal. Por isso que quando se realiza o sacramento do matrimônio, prometem amor e fidelidade até que a morte os separe. Somente a morte. O sacramento do matrimônio, portanto, ele é indissolúvel, porque essa é a vontade de Deus, esse é o plano de Deus. O Papa Francisco escreveu esta exortação apostólica pós-sinodal que nós conhecemos sobre o amor na família. E deveríamos conhecer esta exortação para que o matrimônio seja valorizado, para que os cristãos possam compreender a sua missão, a sua vocação. O Papa diz: o sacramento do matrimônio não é uma convenção social, um rito vazio ou um mero sinal externo de um compromisso. O sacramento é um dom para a santificação e a salvação dos esposos. Vejam, para a santificação e para a salvação
dos esposos, o matrimônio. Porque a sua pertença recíproca é a representação real, através do sinal sacramental, da mesma relação de Cristo com a igreja. Cristo, nos diz o apóstolo Paulo, amou a sua igreja, deu a sua vida por ela. Assim deve ser o relacionamento entre o marido e a esposa, deve ser o amor total, forte, de maneira que o marido esteja disposto também a dar a vida pela sua esposa, cuidar, zelar por ela. E a esposa ame o seu marido. Os esposos são, portanto, para a igreja a lembrança permanente daquilo que aconteceu na cruz. São um para o outro e para os filhos testemunhas da salvação, da qual o sacramento os faz participar. O matrimônio, continua o Papa, é uma vocação, sendo uma resposta ao chamado específico para viver o amor conjugal como sinal imperfeito do amor entre Cristo e a Igreja. Por isso, a decisão de casar e formar uma família deve ser fruto de um discernimento vocacional. Discernimento vocacional. Portanto, não deve ser algo improvisado. Não deve ser fruto de uma paixão passageira. Não deve ser algo que as pessoas decidem em um momento qualquer de paixão, mas deve ser pensado. É uma vocação, é um chamado, é para a santificação, é para a salvação. E o Papa diz ainda que é preciso crescer na caridade conjugal. O amor que une os esposos, amor santificado, enriquecido, iluminado pela graça do sacramento do matrimônio, é uma união afetiva, espiritual e oblativa, mas que reúne em si a ternura da amizade, a paixão erótica, são componentes do matrimônio. A amizade, a paixão erótica, embora seja capaz de subsistir mesmo quando os sentimentos e a paixão enfraquecem. Seu fundamento é o amor. Permanece mesmo se a paixão enfraquece. O Papa Pio XI ensinava que este amor permeia todos os deveres da vida conjugal e detém como que o primado da nobreza. Com efeito, este amor forte derramado pelo Espírito Santo é reflexo da aliança indestrutível entre Cristo e a humanidade que culminou na entrega até o fim da cruz. Vejam a beleza, a grandeza da vocação matrimonial. É preciso que o matrimônio seja cada vez mais compreendido, valorizado e, sobretudo, vivido na realidade do dia a dia, para que o matrimônio e a família se torne cada vez mais o fundamento para o bem da nossa sociedade. Precisamos de casais que deem testemunho de amor, de vivência da fé. Estamos no ano do laicato e o tema é ser sinal, ser sal e ser luz. Ser no mundo a expressão do amor de Deus, ser luz para iluminar, ser sal para dar sentido à vida própria e à vida dos irmãos. Portanto, todos nós somos convidados, a cada um de nós viver a própria vocação. Todos nós recebemos de Deus um chamado. Todos nós que fomos batizados, somos vocacionados a viver a nossa consagração batismal, a dar testemunho da nossa fé
a ser presença de Cristo, cada um segundo o seu estado de vida, cada um segundo a própria vocação, para que todos nós, juntos, como povo de Deus, possamos ser instrumentos de comunhão, instrumentos de paz, para que o reino de Deus aconteça entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.